Salve, salve, rapaziada, ligada no Decifra Futebol. Eu sou o Guilherme Naziazene, analista de desempenho profissional, e hoje estou aqui para mais um Tabelando Ideias, o programa semanal do Decifra Futebol que aborda as principais notícias do futebol brasileiro e sul-americano. E hoje, falando em futebol sul-americano, vamos falar da tão cobiçada Libertadores da América. Vamos gastar um tempão aqui falando sobre todos os confrontos dos times brasileiros. Sim, teve sorteio da Copa do Brasil. Sim, vamos falar sobre isso, mas não hoje. Fica para um próximo programa. Hoje é só Libertadores, não vamos falar também de Campeonato Brasileiro. Tudo sobre as oitavas de final da Libertadores. Hoje já tem jogo, hoje tem Fortaleza contra Vélez e Atlético Nacional contra São Paulo, abrindo a rodada para os brasileiros. Amanhã tem Flamengo e Inter e na quinta-feira Botafogo e Palmeiras jogam. Então vamos falar sobre todos esses confrontos. Já avisando vocês que sim, Jaime Júnior não está aqui ainda. Já já ele vai entrar aqui por alguns probleminhas. Eu tive que começar a gravação antes e Jaime Júnior estará de volta aqui para falarmos dos outros jogos, mas vou começar com ele, sem mais delongas. Fortaleza contra Vélez Sarsfield. O sinal, só pedir para vocês deixarem aquele like no vídeo, se inscrevam no canal, sininho da notificação, me sigam no @guilherme.analista no Instagram para não estarem perdendo as novidades do canal. Essa semana prometo para vocês que deve sair a nossa página no Instagram. Então vai vir muita coisa boa para vocês por aí. Então fiquem ligados, like no vídeo, por favor, dá essa moral pra gente. Então, vamos falar sobre Fortaleza contra Vélez Sarsfield. O Fortaleza que vem de uma derrota acachapante para o Botafogo em casa, no reencontro de Renato Paiva com seu ex-time. O Botafogo, lógico, né, que teve a circunstância do jogo ali, um jogador a mais, porém, 5-0, ainda mais em casa, antes de um jogo de Libertadores para um time que estava numa fase de embalo ali para sair da zona de rebaixamento, é um golpe duríssimo para o lado psicológico desse time. Vamos ver, né, como que o Fortaleza vai lidar com isso, ainda mais que a recomposição mental desse time, ela tem que ser muito rápida, cara. Porque toma uma porrada no final de semana e agora na terça-feira já tem que jogar em casa contra o Vélez, e esse jogo é fundamental para o Fortaleza. Tem que fazer o resultado em casa contra o Vélez, que não é mais o mesmo do ano passado, da temporada passada, time que tinha o Gustavo Quinteiros, que liderou eles até o título argentino, um time de muita força na transição, um time que perde muitos jogadores, né? Além do técnico, como eu disse, perde o Valentim Gomes, perde o Montoro, perde o Ordonhes, jogadores pilares desse time, né? O Montoro, se você não lembra, é o que foi pro Botafogo agora, né? E ele jogava no Vélez Sarsfield, era um dos principais jogadores do time. Então é um time que do ano passado para cá ele decaiu um pouco, mas apesar disso foi o primeiro lugar no seu grupo, sexta campanha geral, 6 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Então, e o Fortaleza foi o segundo colocado do seu grupo, né? Ficou atrás do Racing. E o Vélez, cara, como que o Vélez joga? O Vélez é um time que, como eu falei, ano passado, ele tinha uma identidade muito clara de jogo vertical, de transição. Um time com que o Gustavo Quinteiros implementava esse jogo de maneira perfeita. Só que após essas várias saídas, o time ele muda um pouquinho a sua forma de jogar. É um time que perdeu muito em fisicalidade, em velocidade, em capacidade de pressionar o adversário e em capacidade de ser vertical nessas transições. Então é um time que passou a ser muito mais muito menos agressivo, né, na verdade, porque é um time que marca muito mais baixo do que marcava antes. É um time que prioriza mais fechar os espaços. E ainda mais que o jogo vai ser lá em Fortaleza, o primeiro jogo. Eu imagino o Vélez indo com um bloco médio, baixo ali para marcar o Fortaleza. E se foi um time que perdeu um pouco daquela verticalidade, apesar de não abandonar isso, né? Como
durante um período muito longo, que essa foi a ideia de jogo implantada dentro do Vélez, e por muitos jogadores que continuam da temporada passada até essa, o time ainda tem isso incrustado dentro dele, né? Essa capacidade de transicionar em velocidade, de acelerar as ações, porém, como eu disse, mudou um pouquinho por ter perdido um pouco dessa velocidade, então é um time que muitas vezes tende a ter um pouquinho mais a bola, a rodar bastante a bola, a se defender com a bola, e isso é muito importante, porque é um time que muitas vezes tem posse de bola, mas não quer dizer que está sendo agressivo, que está machucando o seu adversário. É uma posse de bola muito mais visando fechar os espaços, manter a bola para se defender, né? Se defender com a bola, não dar a bola ao adversário. E aí, entre as principais armas do time, o principal jogador deles, para mim, é o Maher Cariço. É um jovem ponta de 19 anos, é um cara rápido, habilidoso e com pisada na área, um cara que chega na área para finalizar, né? Um ponta direita, canhotinho ali, um jogador bem interessante. 6 jogos na Libertadores, 4 gols e uma assistência. É o segundo jogador com mais gols na competição, né? Assim, lógico que tem alguns jogadores ali empatados com 4 gols, mas ele é um desses jogadores, além de ser o segundo jogador em dribles certos, junto ao Hinestrosa do Atlético Nacional, que será assunto também aqui já já. Então, é um jogador que é muito interessante, que provavelmente vai ser a principal arma desse time do Vélez. E também ali ficar de olho, né, na lei do ex, o Machuca, que era do Fortaleza, voltou para o Vélez, né? Então, ficar de olho, né? A lei do ex, a gente sabe que é a lei que mais funciona no nosso futebol. E aí, cara, já entrando nos aspectos do que o Fortaleza pode fazer contra esse time do Vélez, eu acho que é tentar aproveitar a vantagem física que o Fortaleza tem em relação a esse time do Vélez. Tentar ser forte nas transições, tentar atacar a última linha do Vélez com muita velocidade, atrair o Vélez para o seu campo, para aí você ter campo para acelerar, e isso tem virado especialidade desse time do Renato Paiva. Um time que tenta sempre atrair o seu adversário marca num bloco alto, é atrair o adversário para o seu campo de defesa, para aí você esticar a bola lá na frente para os jogadores de velocidade, jogadores mais incisivos ali, Daverson descendo para fazer uma parede, para jogadores que venham de frente ali, o Marinho, um ponta de velocidade, o Breno Lopes, jogador de velocidade. Então, Fortaleza tentar usar dessa vantagem física em cima dessa defesa do Vélez. E caso o Vélez, que eu acho que é o que vai acontecer nesse primeiro jogo, marque no bloco baixo, o Fortaleza ele tem uma alternativa interessante que tem aparecido com o Renato Paiva, que é uma capacidade de jogo por dentro, de jogo apoiado, que é um pouquinho melhor do que vinha sendo feito com o Vojvoda, né? O Matheus Pereira, né? Um meia que foi contratado agora, chegou muito bem. É um cara que dá uma qualidade para um setor que estava sendo muito deficitário do time. Eu lembro daquele jogo contra o Racing, o primeiro jogo do Fortaleza nessa Libertadores, em que o meio de campo do time basicamente inexistiu, perdeu todos os duelos, não conseguia dar tanto defensivos quanto ofensivos, né? Um time que não conseguia roubar a bola, não conseguia combater no meio de campo, não conseguia vencer as segundas bolas e também não conseguia levar o time para frente, né? Então, o Matheus Pereira, né, que não é o do Cruzeiro, ele chega e dá muito mais qualidade pro time, é um meia que faz o time jogar, né, que tem aquela quebrada de pé, né, que eu sempre falo, que é quando o cara faz a menção que vai tocar um lado e toca no outro, achando um passe de ruptura. Então, um jogador interessante. Se eu tivesse que palpitar, apesar da fase do Fortaleza não ser muito boa, eu não acho que o time do Vélez é tão forte como já foi em algum momento, porque, por exemplo, se fosse o time do Gustavo Quinteiros, com Montoro, com Valentim Gomes, com Ordonhas, eu acho que aí sim era um confronto bem complicado para o Fortaleza, só que dadas as circunstâncias atuais, eu acho que sim, o Fortaleza é o favorito, só que o detalhe de jogar primeiro em casa é o que joga contra o Leão, porque, cara, você vir de um 5-0 em casa
para você ter que fazer um resultado para levar o jogo para a Argentina depois com um pouco mais de conforto, é uma coisa bem complicada. Mas sobre Fortaleza e Vélez, é isso. Igual eu falei, eu acho que o Fortaleza é mais time que o Vélez, só que acho que muito vai passar por esse primeiro jogo. E agora, para pular para o próximo assunto, rapaziada, já vou botar ele aqui na tela, já está aqui nos bastidores. Jaime Júnior, como é que você está, meu querido? Antes de pularmos para o assunto que já está aqui embaixo, queria saber como é que você está, meu amigo. Nervoso, noite de Copa, iremos brigar pela quarta a partir de agora. Sentimento positivo ali, acho que não tem como dar merda, mas nervoso, como sempre. Perfeito. Só eu quero saber só o seu palpite. Eu acabei falando aqui desse confronto, Fortaleza contra o Vélez, mas eu queria saber o que que tu acha. Quem tu acha que leva? Qual que é a tua expectativa aí para esse confronto? Acho que o Fortaleza leva, acho que o Fortaleza vai ganhar hoje de 2-1, 2-0. A volta eu já não consigo cravar muito, mas hoje eu acho que o Fortaleza ganha. Perfeito, então. Então, já vamos abrir aqui como chegou o nosso representante do São Paulo, né? Eu, infelizmente, não assistirei meu time nessa Libertadores, mas hoje vim com a camisa dele. O meu maior freguês em Libertadores, então tomara que ganhe também essa, né? Se eu pudesse escolher, pode ser o Peñarol mesmo. Enfim. Vamos falar de Atlético Nacional contra São Paulo contra Atlético Nacional. O Atlético Nacional que foi segundo colocado do seu grupo, o grupo da morte, o grupo que tinha Inter, que tinha Bahia, que tinha o Nacional do Uruguai. 6 jogos, 3 vitórias e 3 derrotas, 100% de aproveitamento em casa. E como joga o Atlético Nacional? O Atlético Nacional é um time que esse foi um dos que eu mais acompanhei fora dos brasileiros na fase de grupos. E é um time que eu adianto que eu acho que o São Paulo deu azar, sim, porque é um confronto chato. Igual eu falei, o primeiro jogo é em casa e eles vão com tudo para cima. É um time que é muito forte em casa. É um time que, quando joga em casa, gosta de marcar alto, gosta de pressionar a saída de bola do adversário. É um time que gosta dos encaixes individuais de marcação, porque é muito forte fisicamente. Tem jogadores fortes, como o Roman, que é um lateral muito forte, o Rinestrosa, que é um ponta forte fisicamente, o Uribe, que é um meia de muito combate, e além de outros atacantes ali, o Arce, o Morelos, são jogadores fisicamente fortes para vencer esses duelos. E aí, quando vai atacar, é um time muito flexível, é um time que é capaz tanto de construir curto, né? Principalmente com o Campuzano sendo esse termômetro da saída de bola, né? O primeiro volante do time, um cara de muita qualidade no passe, de visão de jogo, de calma com a bola. Então, um time que consegue construir curto, só que quando você dá campo para ele é quando o time mais gosta de jogar, que é quando você tem espaço para você acionar os seus pontas e os seus atacantes, né? Porque é um time que joga com a trinca de atacantes rápidos e fortes, né? Não é apesar da saída do Viveiros, né? Que eu acho que sim é uma saída sentida, né? Ele foi para o Atlético Paranaense, foi o artilheiro do time na fase de grupos, então o time perde uma peça importante. O titular provavelmente eu acho que deve ser o Morelos no ataque. Só que a principal arma do time nesses contra-ataques de velocidade é a utilização do Cardona, muito bom jogador, acho que já jogou no Boca, inclusive, né? Um meia colombiano, eu gosto bastante, o cara tem muita qualidade na batida na bola, muita qualidade no passe, nos lançamentos, então o Cardona geralmente é esse arco do time. E as principais flechas, né, são os 3 atacantes, como eu falei, principalmente um senhorzinho chamado Inestrosa, ponta direita do Atlético Nacional, melhor jogador do time para mim. Teve 5 jogos, né, porque ele foi expulso contra o Internacional num jogo com o Atlético Nacional. Toma 3 do Inter, na casa do Inter, jogando melhor que o Inter. Foi uma loucura, né? Enfim. Então, o Inestrosa, 5 jogos, apenas 1 gol, só que 3 assistências e, como eu tinha dito antes, segundo em dribles certos da Libertadores, empatado com me fugiu o nome dele, o Carrizo do Vélez, atrás apenas do bizarrinho da bola Mastantuono. Então, o segundo em dribles certos e o segundo em assistências, né? Ele tá empatado ali com a cambada de jogador com 3 assistências, só que 4 participações em gols em 5 jogos. Um desses jogos, né, que foi contra o Inter, ele não participa de gol, mas ele joga muito bem.
esse jogo, apesar da expulsão, né? Foi do nada, ele resolve dar uma entrada criminosa e aí é expulso. Então aí eu acho que é uma coisa para o São Paulo ficar de olho nesse cara, no Inestrosa, muito, muito bom jogador, foi especulado no Cruzeiro, no Fluminense, nessa janela de transferências. Eu imaginei que fosse sair do Atlético Nacional, porém não saiu, e será dor de cabeça para o São Paulo. Só uma coisinha aqui, antes de concluir como joga esse time do Atlético Nacional, eu adicionaria ainda a força que esse time tem para atacar pelos lados, né? Porque além dos pontas, você tem os laterais que se projetam muito, o Cândido na esquerda e o Roman pela direita, sempre fazendo aquela dobra com os pontos. Então é um time que gosta da transição, que gosta da verticalidade, de atacar as costas da defesa, de atacar uma linha alta de defesa. Mas e aí, Jaime? O que você acha que o São Paulo pode fazer, ou se você acha que o Atlético Nacional pode aprontar para cima do soberano, meu amigo? Né? Aprontar pode. É um time bom, tem jogadores experientes, como o Ospina, o Uribe, o Cardona. Acho que o São Paulo tá com a confiança lá em cima. Tem um desfalque muito importante ali, que é o Arboleda. Aí o que eu acho que entra o ponto fraco do São Paulo, porque numa ala deve ficar Sabino e contra o Rinestrosa, e aí a chance de dar merda é muito grande, né? Se o Enzo Dias não proteger ele da maneira certa, é jogo para você entrar com o Alisson em vez de entrar com o Rodriguinho ou com o Lucas ali. Precisa desse poder de marcação. É o que eu falei, confiante. Tipo, para mim o ataque é Luciano e Ferreirinha hoje. Eu não colocaria o André e o Silva hoje. Eu acho que o Ferreirinha hoje ele vai ser um cara importante. Que é um jogo que a gente precisa dessa velocidade. E o São Paulo, você falou do meio campo do Nacional. Acho que o São Paulo tem que ganhar o jogo no meio campo. Aproveitar que os dois volantes estão numa fase muito boa. Não sentiu muito jogo, acalmar o jogo. Os dois zagueiros, o Ferrares e o Alan Franco, estão muito bem. Confiar que o Cedric, tipo, esse tipo de jogo vai dar certo pela experiência. E confiar no plano do Hernan Crespo. Não tem muito o que fazer, eu tenho que fechar com ele. Hoje saiu notícias de algumas contratações que podem estar vindo ali, que já está dando errado, né? Porque a diretoria é incompetente. O cara é ruim, mas ainda assim, com um cara ruim, a diretoria consegue ser incompetente, que é o Igor Rabelo, que não deve vir mais, porque o São Paulo vazou a negociação e o Fluminense entrou na jogada e deve levar ele. E um nome que surgiu aí, que tá difícil, mas tá dando mais burburinho do que eu imaginava ter, é o Medina, do Estudiantes, por empréstimo, que se vir, chega para ser titular do São Paulo. Mas é isso, confiante. Vai ter que fechar com o Hernan Crespo. Temos o Lucas no banco hoje, tem o Rodriguinho que pode mudar o jogo também, o próprio André. E é acreditar que a gente vai sair de lá vivo. Mas é o que eu ia te perguntar. Tu acha que hoje é jogo para tipo, fechar a casinha ali, tentar levar um empatezinho pro Morumbi, ou o São Paulo tem que jogar, Eu acho que o São Paulo tem que jogar. Perfeito. São Paulo ficar esperando, São Paulo vai ficar levando fumo. E a sorte que teve contra o Botafogo ano passado não pode ter hoje. Então, tem que jogar, tem que ficar com a bola. O São Paulo, o time gosta de ficar com a bola, porque tem jogadores que gostam disso, o Marco Antônio, o Bobadilha, o Luciano, o Ferreirinha. Então, ficar com a bola e saber jogar com inteligência. São Paulo jogou 3 jogos como visitante essa temporada na Libertadores, ganhou os 3. Não são times do nível do Atlético Nacional, mas o time tá cascudo. E agora tem um treinador que pretende jogar. Então, é esperar. 9h30. Cara, eu acho que o São Paulo, eu tô muito alinhado contigo, que eu acho que hoje o Ferreirinha é para ser titular, porque eu acredito que o Atlético Nacional, por estar jogando em casa e por geralmente quando joga em casa ser mais agressivo, vai subir um pouquinho o bloco de marcação e vai deixar espaço nas costas. E aí eu acho que o Ferreirinha, por ter essa escapada em velocidade, né? O André Silva ele ainda ataca bem, né? A profundidade. Eu lembro contra o Santos, ele atormentou a defesa. Tudo bem que a defesa do Santos, né? Até eu atormento, né? Enfim. Só que ele tem esse desmarque, né, na profundidade, né? Esse ataque, ele ataca bem, mas eu acho que é um jogo ideal para o Ferreirinha. E também para ajudar na marcação também. Porque Sim. no Enzo e do Sabino ali, porque o Sabino, quando o Rinestrosa vai ser
Se o Sabino me surpreenda muito, faça o jogo da vida dele, vai ser um apavoro. Não, e é isso que eu ia tocar, né, no ponto. Aí eu acho que é um dilemaço, assim, pro Crespo. Tipo, ou o Roman, que é o lateral direito, ele apoia muito e ataca muito em dupla com o Inestrosa, fazendo a dobradinha ali. O que isso quer dizer? Você vai precisar de força na marcação, você precisa de Enzo e você precisa de Sabino bem ali, né? Provavelmente vai ser o Enzo, né? Na ala O Wendel esquerda. tá fora, pô. O Wendel tá machucado. Perfeito. Aí, então, o Enzo mais o Sabino ali, eles vão ter essa tarefa defensiva, só que eu acho que seria interessante, caso o São Paulo, igual você falou, vá sair para o jogo, que eu acho que tem que tentar, né? Tem que tentar ter as escapadinhas ali. Muitas tentar explorar esse corredor que vai estar aberto. Porque esse lado direito do ataque do Atlético Nacional é muito forte para atacar, só que se você manda seu ponto e seu lateral, você vai deixar espaço. E aí que eu acho que entra o Ferreirinha. Ferreirinha fazer aquilo que ele fez contra o Atlético Paranaense, sabe? De cair, de sair do lado do meio, né? Parar de jogar de costas e pro lado para fazer aquela sobrecarga no lado do campo, fazer aquela dobradinha com ala. Eu acho que pode ser muito interessante, até em situações de transição, né? De contra-ataque ali, aproveitar esse espaço nas costas do lateral. E além disso, também forçar que o Inestrosa ele canse, né? Ele tenha que voltar para marcar. Por mais que assim, o Inestrosa voltar para marcar, quer dizer que se eles recuperarem a bola, eles vão ter a transição. E aí vamos ver o que o Sabino vai arrumar, né? Nessas situações, porque. Bom que vai ter o Alisson, provavelmente, para ajudar também. Exato. E aí eu acho que o Alisson entra com um papel muito importante. Se ele for entrar mesmo como esse terceiro homem do meio, que eu acho o mais prudente, para fazer justamente uma marcação, porque o São Paulo ele geralmente ele tem tentado fazer uns encaixes, né, no meio de campo, encaixe de marcação no meio de campo, né? Então eu acho que às vezes o Alisson, por ser um jogador de mais pegada, de mais combatividade, para marcar o Campuzano, que é esse termômetro na saída de bola do Atlético Nacional, pode ser interessante para tentar matar essa capacidade que o Atlético Nacional tem de sair da pressão. Então, cara, eu acho que hoje vai ser interessante muito mais por conta da postura do São Paulo, porque o Atlético Nacional não tenho dúvida que vai sair para o jogo. E vamos ver se as escolhas do Crespo serão as corretas. Eu acho que hoje, o Atlético Nacional, para esse jogo de hoje, ele é favorito. Só que eu acho que para o confronto, o São Paulo é o grande favorito. Eu acho mais time, sim, com o Atlético Nacional. Mas é porque o São Paulo, ele deu azar mesmo, cara. Assim, o Atlético Nacional é um time bem chato. Bem chato. Tanto que deu muito trabalho para os brasileiros, né, na fase de grupos. Tanto para o Bahia como para o Inter. Mas tu falou já, né, teu palpite, tu acha que dá São Paulo. Mas hoje, lá na casa dos caras, quanto que fica? Hoje é jogo bailarino, 2-2. Caralho, pode crer. Não, se for isso aí, eu já vou estar feliz, mas o jogo vai ser bom. Eu acho que hoje o Atlético Nacional leva, mas leva por um placar mínimo, provavelmente. Eu acho que assim, uns 2-1, 1-0 ali. Se bem que eu acho que não é joguinho para um gol só, não. Eu também tô contigo. Eu acho que ali 1-1, 2-1 é o resultado mais provável. Então, sobre Atlético Nacional e São Paulo, foi isso. E vamos aqui na ordem cronológica, né? Primeiro jogo da rodada, falando dos brasileiros, é o Fortaleza, depois do São Paulo. E amanhã, o jogo solitário dos brasileiros. É o principal jogo, né? Vamos falar a verdade aqui. O jogo mais hypado dessas oitavas de final é o duelo brasileiro entre Flamengo e Inter. Confronto esse que tem histórico tanto em Libertadores, né? Histórico recente aí. Tem disputa de título em 2009 do Campeonato Brasileiro. Tem disputa de título de 2020, né? Então, assim, o Inter que tá com alguns traumas aí em relação ao Flamengo, né? Principalmente Libertadores. Foi time que eliminou eles nas quartas de final do ano que foram campeões em 2019. Porém, e aí eu já começando a opinar sobre esse confronto. Que fase do Inter, viu, meu amigo? Que fase do Internacional. Ganhou no final de semana, é verdade, mas ganhou de um Bragantino que também tá numa fase terrível. E vem jogando muito mal. E tem um problema de uma lesão que provavelmente não volta para esse primeiro jogo, que é o Carboneiro, que eu acho que vai ser muito sentido para o Inter, cara. Eu acho que
E o Carboneiro, ele vinha sendo essa principal alternativa ao Alan Patrick, né, para o time construir ofensivamente, né, porque o Inter meio que virou um time muito previsível no ataque, é muito claro o que o Inter vai fazer, que é avançar com os alas, né, com os laterais, e atacar pelos lados, né, com o Alan Patrick achando esses passes, né, para esses caras chegando na linha de fundo, ou até para os pontas fazendo diagonal ali, né, entrando na área, fazendo essa dobradinha com os laterais, e acho que tá meio que manjado, sabe? E o Carboneiro, ele era uma válvula de escape muito potente desse time, porque ele é um ponta com muita capacidade de vir por dentro, de virar mais um meia, de conseguir gerar jogo num espaço curto, de conduzir a bola e vencer os marcadores por dentro, né? Não necessariamente no mano a mano ali na ponta. Então ele era um cara. E aí, contra o Flu, inclusive, a lesão dele, para mim, ali é o divisor de águas ali do que, para mim, o Inter não tinha lá muita alternativa depois da lesão dele para vencer o Fluminense. Eu acho que vai ser muito sentido a ausência dele. Porém, o primeiro jogo é na casa do Flamengo. E aí, a pressão é do Flamengo. O que tu acha aí desse primeiro jogo, pelo menos? A pressão tá com o Flamengo, né? Tem que fazer o resultado. Eu acho que o Flamengo ganha amanhã. Eu já tive mais confiante que o do Flamengo, mas acho que o Inter, pela mobilização que o jogo pede, vai forte. E Maracanã, o problema é o Inter não se mijar, né? O Inter vai com uma escalação ali bem conhecida. O ataque deve ser o Alan Patrick, o Wesley e o Ricardo Matias, que eu gosto desse Ricardo Matias, da base do Inter. Ele O fez Alan gol, né? Rodrigues na volância. Fez. E Deve ser quem? O aí, Borré no ataque? eu vi que vai ser Alan Patrick, Wesley e Ricardo Matias. Eu não sei se o Borré está disponível para o jogo, não. Interessante, tá? Interessante. E aí eu não sei, eu espero que dê Inter, né? Estarei torcendo para o Inter. Mas acho que é muito complicado da Internacional. Acho que o Flamengo vai forte, vai grande. É torcer pro Inter não se mijar, que nem eu falei. Torcer ali para conseguir segurar o primeiro tempo, segurar os 15 primeiros minutos do Flamengo, que vai ser de pressão. Amanhã é um time que vai entrar sem o Arrascaeta, então o Flamengo perde um pouco nisso aí. Ter que saber explorar as fraquezas, que o fraqueza do Flamengo vai ser o Alan. O Saul vai jogar de meia, então ali já numa posição que ele está muito, muito caracterizado a jogar. E Prata e Pedro no ataque ali é o Inter saber dosar, porque a zaga do Inter tem um zagueiro muito bom, que é o Vitão, mas tem um zagueiro muito ruim, que é o Juninho. E aí tem que saber ver o que vai fazer com esse Juninho aí. E meu palpite pro jogo foi, na live que a gente fez, foi de 1-0 o Flamengo, vou manter. Mas acho que vai ser aquele 1-0 ali com o Flamengo amassando ali, só conseguindo fazer um gol. Aquele famoso 1-0 que era para ser mais, né? Perfeito. Cara, eu até trouxe aqui umas anotações sobre o jogo deles no Campeonato Brasileiro, né? Porque teve um confronto e foi um jogo interessante do Inter, né? Primeira rodada. Acho que foi 1-0, né, pro Flamengo, se eu não me engano. Mano, na real, foi 1-1. Eu acho que o Inter não perdeu esse jogo. Deixa eu só conferir aqui, ó. O Inter estava bem ainda. Lá contra Inter Brasileirão. Primeira rodada. Cadê? Puta, não tem aqui não? Ah, foi 1-0. 1-0. Então é isso. Ah, não, 1-1. Mentira, 1-1. Viu o jogo errado aqui. Foi 1-1 mesmo. E aí foi aquele jogo que o Bernabé acabou com o jogo, né? Aí o Inter tava numa fase muito boa. E aí o que eu ia falar, o que o Inter fez nesse jogo foi diferente do que vinha fazendo, né? E eu acho que passava muito por um cara que faz uma falta fodida, que é o Fernando, pô. Fernando, que inclusive anunciou, né, que não joga mais pelo Inter, né? Teve uma rescisão contratual por conta da lesão dele mais uma lesão gravíssima do Fernando, é uma pena, né? Ele pediu ele fez essa rescisão amigável com o Inter para poder voltar para Goiânia, que é onde estão os familiares dele, para ele fazer a recuperação
o tratamento dele. E aí eu acho que é um cara que faz muita falta, porque assim, era um cara muito seguro na saída de bola e a marcação dele era impecável, né? Era um cara que dava flexibilidade para o Inter, muitas vezes sair daquele 4-4-2 defensivo e fazer um 5-3-2, né? Que foi exatamente como eles marcaram o Flamengo nesse jogo, né? Porque eles jogaram uma linha de 5 para bater com aqueles 5 jogadores do Flamengo, que os 4 atacantes mais a subida do Wesley, né? Era o Wesley na altura, né? Mas o Flamengo ainda mantendo essa característica do lateral direito apoiar bastante. Fazer uma linha de 5 para espelhar essa linha de 5 do Inter e congestionar o meio de campo com 3 jogadores. Aí, no caso, eram os 2 pontas, né? Porque como os pontos do Inter atacam muito por dentro, né? Para abrir o corredor para os laterais. Nesse jogo, eles defendiam como meias, né? Então aí ficava o Bruno Henrique mais os 2 pontas, fechando ali. Então era um Inter tentando congestionar tanto a sua linha defensiva como o meio de campo. Só que o problema foi, você deu muita liberdade para os defensores do Flamengo, que são jogadores com muita qualidade no passe, né? E aí então, eu lembro que o gol do Flamengo saiu num lançamento, né? Eu acho que foi do Pulgar, inclusive, o passe decisivo, né, da jogada, né, o passe que clareia a jogada, é uma bola descoberta, né, dele na defesa ali, ninguém fecha ali, ninguém diminui a marcação, ele tem espaço para fazer o passe, e aí o Flamengo faz o gol. Só que nesse jogo o Inter fez uma coisa que eu acho que o Inter pode repetir, que é atacar as costas desse lateral direito que sobe muito. E aí que entra a importância do Bernabé. O Bernabé tem que estar bem nesse jogo. O Bernabé não tá bem. E não tá bem. Mas aí é o que eu falo. Para mim, é jogo pro Inter entrar com linha de 5 na defesa. Principalmente para você dar proteção ao Bernabé, porque o calcanhar de Aquiles desse Inter é as costas dos laterais, especialmente do Bernabé. Quando o Inter toma um vareio do Nacional em casa, do Nacional do Uruguai, com o adversário jogando nas costas do Bernabé. O Inestrosa, nesse jogo com o Inter, apesar de ganhar no Atlético Nacional, ele faz um inferno, um escarcéu ali para cima do Bernabé. E num confronto mais recente contra o Fluminense, é o que a gente tá com a memória mais fresca, né? No jogo de ida, a gente lembra o que o Serna fez com o Bernabé. Então é um cara que é frágil defensivamente, até pelo porte físico, né? Um cara baixinho, magrinho, né? Só que de muita qualidade com a bola, então eu acho que o Inter tem que proteger ele na defesa ali, fazer uma uma linha de 5 é o outro zagueiro que vai entrar, porque se o titular é o Juninho, sim, zagueiro que aí seria o reserva. Vitor Gabriel, né, no caso. Hã? Seria o Vitor Gabriel, né? Que não vem jogando, né? O mercado não tem condições de jogo, né? Parece. Eu vi que o Carboneiro, o Inter vai tentar acelerar o processo de recuperação dele para ter ele disponível para o jogo da ida, só que o mercado já é tido como descartado. Então, o Richard também, né, que estava no protocolo de concussão, ele volta, né? Que era para ter sido esse primeiro volante, já que o Inter tá, como eu falei, né, com a saída do Fernando, o Inter tá numa crise nessa dupla de volante. O Bruno Henrique não tá jogando bem. O Thiago Maia, eu acho que ele rende melhor na posição do Bruno Henrique, então fica meio aquele negócio, tipo, eu tenho 2 jogadores para uma produção, mas esse primeiro homem de meio campo, o Inter não tem ninguém tão confiável. Richard voltando no protocolo de concussão, vamos ver como é que volta. Mas o Ronaldo, que entrou no lugar dele, falha no gol contra o Fluminense. Entrega o gol praticamente, né? E não é um jogador que dá tanta confiança pro Inter nesse setor. Então, cara, é um jogo muito difícil pro Inter. Eu acho que é muito claro que nesse jogo da ida, o Inter tem que tentar sobreviver. Tentar sobreviver, tentar se defender muito bem e dar uns sustinhos do Flamengo, especialmente na transição ali, tentando explorar as costas ali do lado direito da defesa do Flamengo com o... Vamos ver se vai ser o Emerson Royal ou se vai ser o Varela, o lateral pela direita, mas independente de quem for, os dois costumam se projetar bastante. E aí eu acho que principalmente se for o Varela, que é um cara com menos capacidade física de recompor, né? Porque o Emerson Royal é um cara mais rápido, mais forte, mais explosivo. Aí uma coisa que o Inter pode explorar bastante ali, com o Wesley por aquele lado, né? Talvez dando uma opção de velocidade, e especialmente o Bernabé, que para mim vai ser o cara
um cara importante. E aí vamos ver como é que vai estar o Alan Patrick, né? Assim, você tem um jogador do Nil, o Alan Patrick no time, é um cara que pode tirar um coelho da cartola a qualquer momento. Apesar de que eu acho que as aparições dele no jogo vão ser mais pontuais, porque a tendência é o Flamengo jogar com a bola e esganar o Inter na saída de bola, evitar com que o Inter entre com a bola no meio de campo ali. Eu acho que o Flamengo ele tem que ter uma preocupação ali em cima do Alan Patrick. Talvez seja até interessante você botar um jogador mais físico em cima dele, né? Um Everton Araújo, talvez, não sei, né? Porque vem de altos e baixos, só que eu acho que por característica ele encaixa melhor para fazer essa marcação em cima do Alan Patrick, já que o time não tem o Pulgar, né? Mas pelo lado do Flamengo, cara, tem que ganhar e tem que fazer um resultado bom. Eu apostei ontem na live que a gente fez lá na Fute Rico que o Flamengo venceria por 2-0 o Inter. Eu acho que hoje o Flamengo é bem mais time que o Inter. Tanto pela fase, como o elenco já é melhor, o técnico, na minha visão, é melhor, e o momento é muito melhor. Então o Flamengo tem que aproveitar tudo isso para fazer um resultado confortável dentro de casa, para levar o jogo para o Beira-Rio, porque se você empata esse jogo, ou se você perde ganha só de um gol de diferença, cara, o Beira-Rio a gente sabe, vai estar um abarrotado, vai estar um caldeirão, igual você falou. A mobilização do Inter para esse confronto vai ser interessante, porque o Inter no Campeonato Brasileiro já não tem lá a perspectiva de brigar por muita coisa. Foi eliminado agora na Copa do Brasil. Flamengo também, mas o Flamengo no Campeonato Brasileiro a gente sabe que muito, até pelo que vem sendo dito pela diretoria, é a prioridade do time. Então, assim, eu acho que o Inter vai estar muito mobilizado, ainda mais porque o Roger está com a corda no pescoço, né? Mais alguma coisa sobre esse confronto? Isso, meu amigo. Perfeito. Então, não, estou ansioso para esse confronto, confesso. Não, esse aí vai ser legal. Esse aí vai ser legal. Eu acho que tipo assim, é a chance do Roger, cara. A chance do Roger, tipo, sair do inferno para voltar para o céu, que foi onde ele terminou no ano passado, é esse jogo. Se você elimina o Flamengo, tá ligado? Tipo, esquece crise, esquece tudo. Tá na parte de baixo do Campeonato Brasileiro, foda-se, tá ligado? Você tá nas quartas de final de uma Libertadores com a moral do caramba. Uma chave, teoricamente, mais fácil, né? Exatamente. E ainda mais se você elimina um Flamengo, a moral... Numa final... que o time mais forte da chave é o Racing, né? Provavelmente, além do Flamengo e do Inter. Enfim, então sobre esse confronto é isso. Vamos avançar para o próximo, que é Botafogo, o atual campeão da Libertadores, contra a LDU, a Liga de Quito. E aí, a LDU que classificou em primeiro lugar no grupo do Flamengo, bizarramente. Eu já adianto aqui, eu acho que para mim, é o time que joga o pior futebol dos adversários dos brasileiros, até do que o Universitário do Peru, cara. Porque, assim, esse time da LDU, o melhor jogador deles, com todo respeito, para mim, se chama Altitude. O melhor jogador deles, tá ligado? E eles vão ter essa vantagem de o Botafogo jogar pressionado esse primeiro jogo para fazer o resultado. Só que, cara, eu acho que é muito improvável o Botafogo ser eliminado pela LDU, a não ser que uma catástrofe aconteça no primeiro jogo. E o que é uma catástrofe? Você empatar ou você ganhar de um gol de diferença. Esse é jogo pro Botafogo massacrar em casa, cara. É pra fazer 3 gols de diferença, 4 gols de diferença. Porque lá na altitude, né, tudo muda, né? Mas só que assim, mesmo com altitude, cara, e aí falando como alguém que viu pelo menos uns 3, 4 jogos da LDU na fase de grupos, cara, até na altitude eles jogam mal, pô. Tipo, o jogo contra o Flamengo lá na altitude jogaram muito mal. Recuaram, retrancaram o time, não sequer aproveitaram a vantagem física na altitude. É um time que é muito pobre de ideias para atacar. É um time que costuma atacar no bloco baixo ali de marcação e sempre tentando proteger as linhas, tanto que foi a terceira melhor defesa dessa Libertadores, né, com apenas 4 gols sofridos. Então, um time que, tá bom, pelo menos se defende bem, né, isso aí a gente tem que dar o braço a torcer, né, e é um time que gosta dos contra-ataques, né,
Os laterais, eles ultrapassam os pontos, é aquele mesmo esqueminha, né? O time que baixa o bloco de marcação e aposta no contra-ataque. Essa vai ser a aposta contra o Botafogo, e é interessante ver, porque o Botafogo tem sofrido muito contra times que atacam bem em transição, só que a grande questão é, a LDU vai conseguir atacar bem? Porque ela vai atacar em transição, só não sei se vai ser bem. E aí, pô, cara, honestamente, eu acho muito difícil o Botafogo ser eliminado, porque eu realmente acho a LDU um time limitadíssimo, muito fraco mesmo. Mas eu queria saber o que você acha, porque eu sei que a sua opinião é diferente. Cara, eu acho que o Botafogo está se encontrando, apesar do jogo do Fortaleza ter suas ressalvas, a expulsão. Mas o Botafogo tem um time muito bom, contratou muito bem. O Danilo, meu Deus. Jogando muito, já é jogador adaptado já. Mas eu acho que o Botafogo não vai golear amanhã. Acho que o Botafogo amanhã é jogo para tipo um gol de diferença mesmo. Não vejo o Botafogo goleando se a LDU amanhã. Pela LDU defender bem, pela LDU acreditar que pode passar do Botafogo, e a LDU quer chegar viva pro jogo da volta. O jogo contra o Flamengo na fase de grupo no Maracanã, se não me engano, foi 2-0 pro Flamengo. E, Foi 0-0 na casa deles e 2-0 no aham, Maracanã. e eu acho que se tu chegar na LDU e falar amanhã 2-0 Botafogo, eles vão fechar também esse 2-0 Botafogo aí, pra volta. Eu acho que a volta é. O Botafogo foi campeão ano passado, jogando bem, merecido. Mas esse Botafogo não teve uma experiência de mata-mata numa altitude, né? Ah, Então, isso pode pesar. Eu acho que o Botafogo não tem essa experiência ainda com altitude. O time é melhor, claro que é melhor. Eu acho que a LDU vai dar trabalho, sim. Acho que o Botafogo, às vezes, quando não tá vindo o resultado, ele fica muito impaciente, fica muito preso. Se for assim contra o Vitória, começar a acelerar muito os ataques, né? sim, Fica foi assim muito contra o ansioso. Vitória, contra o Cruzeiro. Quando vê que não tá indo, Sim, começa a desesperar. É aí que eu sim. falo que falta um pouco de repertório pro Ancelotti Júnior. Então, eu acredito que não é jogo pro Botafogo golear. E eu colocaria um placar de 2-1 Botafogo amanhã. Perfeito. Caralho, tu acha que a LDU vai fazer gol? Uhum. Cara, Bola parada. perfeito. Escanteio. Cara, é foda porque isso aí que tu falou é verdade. O Botafogo realmente é um time. E aí eu acho que é onde mora o problema. Se o Botafogo ali, com 30 minutos de jogo, não fez um gol, tá ligado? Já vai dar aquela Uhum. puta que pariu. Puta que pariu. O tempo tá acabando. A gente tem que fazer o resultado porque a volta é lá na altitude. E aí E você tem aquilo que eu tô tudo. te falando, eu acho que se o LDU levar 2-0, a LDU vai forte pra volta, entendeu? Eu acho que eles fecham 2-0. Ah, não. Um 2-0 eu ainda acho que tem uma leve chance, mas eu acho que já é um placar mais confortável. O problema é, se tu faz um gol de diferença ou não ganha o jogo, aí é catástrofe, é calamidade pro Botafogo. Aqui, né? Porque, 2-0, aí lá no Equador, na altitude. Com o ah, primeiro tempo termina 1-0 LDU no primeiro tempo. Segundo tempo ali, é foda. pressão. Sim. Eu falo. Chega no final do jogo, Botafogo morto, o jogador não aguenta mais correr. Uhum. Então, é Foda. um É, time que não. jogou o Mundial, né? É um time que tá jogando todo dia. Uhum. Tudo bem que o Então, elenco é grande, né? vasto, sim. Mas isso aí é verdade, cara. Por isso que eu falei aqui, pra mim o melhor jogador da LDU é a altitude, pô. Tipo, é a principal arma que eles têm pro confronto, além de decidir em casa. O fator de decidir em casa, porque eu acho que se o primeiro jogo Uhum. fosse lá na altitude, era batata que o Botafogo ia passar. Batata, mas É. é porque o fato do Botafogo jogar o primeiro jogo em casa ganha esse aspecto, esse nervosismo, esse aspecto psicológico que não teria, né, se fosse o contrário. Então, eu acho que assim, é jogo pro Botafogo entrar com força máxima. Danilo, Marlon Freitas, eu quero ver esse time jogando a Pela Libertadores. escalação, tá de força máxima, né? Como é que tá a escalação provável aí do É, só pegar aqui, mas é John, né? Que ainda está jogando, né? Não sei se vai Vitinho? ficar. John Alex Telles, David Ricardo, Barbosa, Vitinho, Danilo e Alan, Montoro, Savarino e os dois Arthurs no ataque. O Marlon Freitas vai fazer uma falta nesse jogo. É porque o foda é que
o bom de você ter um Danilo ali, né? Porque ele traz essa Uhum. característica do cara que consegue quebrar essas linhas de passe com visão de jogo, com a bola longa, né? Que é a especialidade do Marlon Freitas. Então, assim, eu acho que fica um pouco menos sentido com a presença do Danilo. E aí, Sim. como vai ser um jogo que eu imagino que a LDU vai estacionar o ônibus na frente da área, é jogo para os caras da, da inventividade, da criatividade. E aí que já começa uma crítica minha que eu não entraria com o Alex Telles. É porque eu falo que o Cuiabá não machucou, né? Puta merda, isso que eu tinha esquecido disso no segundo aqui. Então, aí já é um ponto a se observar, porque eu acho que essa dobradinha ali na esquerda com Montoro e Cuiabano ia ser, tipo, era a chave para o time abrir espaço contra uma defesa que vai estar bem postada ali atrás. Só que você tem isso ali do outro lado, né? Lógico que numa proporção diferente com Vitinho e Arthur, né? O Arthur que não tá numa grande fase, mas o Vitinho, esse tá muito bem, evoluiu muito o seu jogo ofensivo. Então, eu acho que essas estrelas, esses caras que o Botafogo gastou tanto, vão ter que aparecer nesse momento desse jogo, porque não dá para o Botafogo levar uma vantagem pequena lá para o Equador. Porque senão, na altitude, cara, vai ser complicado. Então, sobre esse jogo, mais alguma coisa? Assim, você acha que nesse jogo é 2-1 Botafogo, mas no confronto, quem tu acha que leva? Eu tô apostando na LDU. E não é torcida, é achismo mesmo. Perfeito. É, pro Flamengo e Inter eu torço pro Inter, mas eu acho que o Flamengo vai passar. Perfeito. Então vamos pular para o próximo e último jogo. Universitário do Peru contra o Verdão, contra o Palmeiras, que não está lá numa fase muito legal. Abel Ferreira passa longe de estar no seu momento mais prestigiado, por mais que eu, Guilherme Nazareno, apesar de entender as críticas a ele, acho uma loucura sem tamanho pedir a cabeça dele e a saída dele. E você tem aqueles protestos lá xingando no cara durante o jogo. Eu acho um completo absurdo e desrespeito ao que esse cara já fez pelo Palmeiras e continua fazendo, porque o Palmeiras ainda classificou na Libertadores em primeiro, foi eliminado na Copa do Brasil para um rival, é verdade, mas tá na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, tá próximo ao Flamengo, tem 2 jogos a menos, então eu acho um pouquinho de loucura. Mas sobre esse jogo aqui, falar um pouquinho do Universitário, cara, e assim, eu acho que junto com a LDU são os dois times de nível mais baixo desses duelos contra os brasileiros. Só que o Universitário ele tem um detalhe que é uma solidez defensiva grande mesmo, porque assim, a LDU ela tem é impossível você você dissociar o fator altitude. Então, tipo assim, muitas vezes, assim, você não tomou gol do Flamengo em casa porque o Flamengo não conseguiu imprimir o mesmo ritmo de jogo que o Flamengo tem, por estar jogando na altitude. Só que o Universitário não é o caso, não é um estádio com altitude. Eu pesquisei aqui, é 200, 100 metros de Uhum. altitude. Inclusive, um dos maiores estádios da Libertadores é o estádio que vai ser da final, né? O estádio lá de Onde o Lima. Flamengo foi campeão em 2019. Perfeito, exatamente. Capacidade para 80 mil pessoas, o estádio vai estar abarrotado. E o Universitário que se classificou em segundo lugar, num grupo bem difícil também, né? Era o azarão do grupo total. Grupo com River Plate, Independiente Del Valle, Barcelona de Guayaquil e Universitário. O Universitário passou em segundo. 6 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. O pior ataque entre os classificados, apenas 4 gols em 6 jogos, inacreditável. Só que uma defesa muito boa, 4 gols sofridos apenas, junto com a LDU, a terceira melhor defesa da competição. E como que o Universitário joga? É um time que preza muito para solidez defensiva. A grande característica desse time é se defender bem. É um time que se defende muito bem, é um time que joga num 5-3-2 ali, então é um time que tem muita combatividade ali no meio de campo e proteção à sua linha defensiva. Os principais jogadores que eu destacaria defensivamente é o zagueiro Riveiros, que defende bem, só que ele vai muito bem ao ataque, e aí eu já vou entrar no que é a arma ofensiva deles. Além dele, o Urenha, volante que teve passagem pela seleção. Agora eu esqueci, seleção peruana, talvez, Urenha, sei lá. Eu lembro Uhum. que chegou, acho que, a jogar a Copa América, enfim.
E ele é um cara muito importante para essa proteção ali daquilo que a gente chama de espaço vital, né? Que é aquele espaço entre as linhas, ali o funil, né? Que é aquela entrada da área, a zona onde você tem mais gols marcados, e é um cara muito importante para proteger esse setor, cara de força física, de combatividade, um cara que é muito raçudo mesmo, né? Vence duelos defensivos, duelos físicos, então é um pilar desse time. E no ataque, cara, a principal arma ofensiva do time é o repertório quase infinito de jogadas ensaiadas que esse time tem. Então, assim, isso é uma coisa que eu acho muito legal e que eu dou uma moral do caramba, porque é tipo, é os caras sabendo da limitação deles, e aí tu vai e investe numa coisa que muitas vezes os times negligenciam, que é a bola parada. E, cara, bola parada ganha jogo, ainda mais em, em confronto mata-mata. A bola parada, ela é uma arma muito interessante a ser explorada, e para isso eles têm o Concha, que é o meia articulador deles, né? É o principal jogador do time ofensivamente falando, né? É o responsável por armar as principais jogadas do time, que geralmente sobrevive de contra-ataques, né? A principal válvula de escape é o ala direita Andy Polo, né? Que é um cara de muita velocidade, muita força física, que chega na linha de fundo e geralmente é acionado justamente pelo Concha, só que isso seria o principal válvula de escape do time com a bola rolando, mas a principal arma mesmo são as bolas paradas, igual eu falei, o zagueiro Riveiros é muito importante nessa bola parada, e o Conte, especialmente porque é um cara com a batida na bola muito interessante, com a bola parada, tanto em falta, escanteio, que é muito boa. Então, o Universitário, eu acho que vai para fazer um jogo. Vai fazer um jogo muito, muito claro, né? Tipo, vai retrancar ali, cara, vai estacionar o ônibus na frente da sua área, vai chamar o Palmeiras pro seu campo e preparem-se, rapaziada, para ver um dos piores jogos da vida de vocês. Vai ser o Universitário dando a bola pro Palmeiras e aquele jogo lindo de 60 cruzamentos na partida. Vai ser esse jogo vai ser legal demais, hein, Jair? O que tu tá esperando aí? Eu falei do Universitário, né? Mas só para contextualizar, né? Quem não conhece o time, enfim. Eu acho que vai ser jogo para o Palmeiras ganhar os dois com facilidade. Entendo o momento defensivo do Universitário, um time peruano passando para as oitavas após sei lá quantos anos, mas é fraco. Já não é o melhor time do Ah, Peru e acho que o Palmeiras pegou baba, né? Acho que o Palmeiras vai fazer o resultado já amanhã, já 2-0, 3-0 e a na volta administra. Simples. simples assim? Simples, Palmeiras tá classificado com o pé nas costas. Mas fora, falar que o Palmeiras pegou baba, mas também merece pegar baba porque fez a melhor campanha da fase de grupo também. Então não Exato, tem muito o que falar. exato. Ah, não, tipo, esse é foda, né? Reclamar, mas os caras fizeram a parte deles, pô. E, Uhum. e aí que eu acho que esse jogo esse confronto é muito grande pro Palmeiras, cara, porque depois de você ter sido eliminado para um rival. E no brasileiro, eu honestamente acho que sim, o Palmeiras tem condições de brigar pelo título, mas se eu tivesse que chutar, eu acho que é muito claro que o Flamengo será o campeão brasileiro esse ano. Então, o Palmeiras é foco total na Libertadores, cara. Só que o Palmeiras está naquela fase de transição, né? Depois da saída de dois jogadores tão importantes, o Richard Rios e o Estevão, né? Os dois principais jogadores ofensivamente falando, né, do time. Então o time perde seus dois principais jogadores que faziam esse papel de abrir espaço onde não tem espaço, e eu acho que vai ser justamente esse o cenário do jogo. Então, eu acho que é perigoso, mas eu acho muito improvável que o Palmeiras seja eliminado para o Universitário, justamente porque eu não vejo o Universitário machucando o Palmeiras muito. Tipo assim, eu acho que é só se for algo muito muito específico, tipo assim, o time se defender muito bem, não sofrer gols em casa, achar um gol na bola parada e levar o jogo lá para o Allianz Parque, cara. E aí é botar 11 jogadores dentro do gol. Eu acho que é essa a estratégia para o Uhum. Universitário do seu jogo. Lógico, né, que podemos ser surpreendidos sim, o futebol tem dessas, só que eu acho que a diferença técnica é gritante, mas eu tô curioso, cara, porque eu tô achando que tá com aquela carinha do Palmeiras classificar, mas
sem convencer muito, sem jogar bem, e aí e isso somar mais uma pressão ao time e principalmente ao Abel Ferreira, né, que é quem tá pressionado no cargo. Mas, assim, um jogo aí também pro Vitor Roque, né? Ele vai ter, eu acho que não vão ser tantas as chances claras que ele vai ter, então ele vai ter que ser cirúrgico quando essa bola chegar. E ele tem melhorado de rendimento, sim, né, nos últimos jogos, principalmente desde o Mundial de Clubes. Eu acho que ele cresceu de produção também muito por conta das saídas dos outros jogadores, fazendo com que ele tenha um esquema mais favorável para si, né? Porque assim, você olha para os outros jogadores, tipo, você vai montar um time pro Facundo jogar, tá ligado? Sei lá, pro Maurício jogar. Não, você montava um time pro Estevão jogar. E agora, como o seu grande expoente, tecnicamente, né? Pelo menos em tese, que é o Vitor Roque, foi o que sobrou ali no Veiga time. Tá mal, né? O Veiga não consegue jogar. Veiga muito mal, né? O Sousa acabou de chegar e tal. Mas o principal expoente, ofensivamente falando, desse time tem que ser o Vitor Roque, né? Então eu acho que eu torço muito pela recuperação dele, torço pelo mal do Palmeiras, é verdade, sim, mas torço muito para o Vitor Roque dar essa volta por cima, é um jogador muito, muito interessante, cara. E eu quero que ele recupere, então eu acho que esse confronto pode ser muito importante. Às vezes, assim, tipo, o jogo tá truncado, ele pum, mete o golzinho ali dele, já ganha aquela moral. Então, interessante ver também quais serão os mecanismos que o Palmeiras vai ter para abrir espaço nessa defesa. Eu acho que se ficar se resumindo muito a chuveirinho na área, cruzamento, o Palmeiras pode sim ter problemas, o Palmeiras tem que ter alternativas, o Palmeiras tem que tentar gerar dinâmicas ofensivas para que os jogadores finalizem por baixo, né? Construir com bola no chão, porque o Palmeiras tem condição disso. Eu acho que isso foi a principal crítica ao trabalho do Abel, que você tá gastando muito. Essa temporada foi eu não lembro do número exatamente, mas mais uma vez o Palmeiras 500 gastando... milhões, eu acho, 430. 500 milhões, exatamente. O Palmeiras mais uma vez gastando horrores e, assim, continuou competitivo, é verdade. E eu acho que por isso o Abel não tem que ser demitido, mas tem que jogar melhor. E eu acho justíssima a cobrança. Palmeiras tem bons jogadores, o Sousa é bom jogador, esse cara, ele é um cara interessante, um cara de 1 contra 1, um cara inteligente. Facundo, eu gosto também, um ponta que é versátil, que pode jogar na esquerda, na direita, que pode jogar por dentro, por fora. Você tem o Vitor Roque, você tem o Maurício, que é bom jogador, Evangelista é bom jogador. Então, o Palmeiras é um time muito bom, cara. Jogadores bons com a bola no pé. Além do Piquerez, que é um dos melhores laterais do país. Então, assim, eu acho que eu tô interessado, né, para ver como que serão essas dinâmicas de ataque do Palmeiras. Eu acho que é jogo para jogar os caras lá para frente, né? Conhecendo o Abel, não vai se expor nem fudendo contra o Universitário lá no Peru. E por isso que eu acho que o jogo vai ser bem chato. Mas a minha expectativa é que o Palmeiras tentasse chegar lá e botar e mostrar a hierarquia que existe entre os dois times, soltar os laterais para você jogar uma linha de 6 em cima da linha de 5 do Universitário, tentar gerar superioridade numérica, não ter medo de contra-ataque, de tomar contra-ataque do Universitário, porque e individualizar ao máximo esses duelos defensivos, porque o Palmeiras individualmente, né, quando você individualiza os duelos em campo, a superioridade técnica ou física ela é preponderante. E o Palmeiras, fisicamente, tecnicamente, ele é melhor que o Universitário, cara. Então, assim, é muito difícil pensar que o Palmeiras não irá passar, mas eu acho que o principal tema desse confronto é como o Palmeiras vai passar. E para esse jogo de ida, qual que é o seu palpite? 2-0 Palmeiras. 2-0? Cara, eu acho que 1-0 ali, Palmeiras. Porque, assim, igual eu falei, eu tenho a minha expectativa do Palmeiras fazer um jogo melhor, mas eu acho que eu ainda tô pendendo muito mais pro lado da realidade, que o Palmeiras ele joga aquele estilo de jogo que tenta ser o placarzinho mínimo ali, segura, se defende bem, então acho que vamos aí para um joguinho placar mínimo, 1-0, se não for um 0-0, tá? Mas o Palmeiras vai passar com certa tranquilidade, na minha opinião. E agora, rapaziada, só para finalizar, eu queria
só os palpites aqui dos outros jogos, né? Já demos palpites dos jogos dos brasileiros. Então, vamos aqui para os outros jogos. Vou tentar anotar isso aqui depois para a gente trazer quem acertou, quem mais acertou, quem mais errou. Apesar de que lá na Fute Rico o Matheus já tá fazendo esse trampo aí para nós, né? Então, Penharol contra Racing, jogo de hoje aí. Quem leva? O jogo lá no Uruguai. Quem tu acha, já? Empate. Cara, esse é um dos jogos mais interessantes, tá? Dessas oitavas, eu acho. Empate 1-1. Pois é, também, essa eu vou contigo. Eu vou no empate, mas eu vou no empate 2-2. Léo Fernandes jogando muito de um lado. Caralho, fugiu o nome do centroavante do Racing, que joga pra caralho, velho. Enfim, eu acho que vai dar empate. Próximo jogo, Cerro Porteño contra Estudiantes. Jogo lá na casa do Cerro. 2-1 Estudiantes. Eu vou de 3-1 Estudiantes. Eu gosto desse time do Estudiantes. Timinho legal de se ver jogar, viu? E agora, eles têm reforço, tá bom? O Estudiantes para essa volta de Libertadores conta com o Léo Godoy, tá bom? Cuidado, Cerro Porteño. E o último jogo aqui que não envolve brasileiro, só para fechar essa rodadinha de palpites, Libertad contra o River Plate. O Libertad, que é um time horroroso, estava no grupo do São Paulo, e você lembra bem. 2-0 River Plate. Show do Messinho. Ele tá jogando ainda? Acho que ele tá, né? Ele não fez 18. Ainda não pode. Se ele jogar, show. Joga, pô, ele não fez 18 ainda não. Acho que ele tem 17 ainda, né? Só conferir aqui. Então se ele joga, ele... Mas tá no River ainda. 17 anos só, pô. Tá vendido pro Real já, mas joga. Esse é craquinho demais, velho. Esse aí. Inclusive, ó, pra quem quiser ver... Quem gosta de ver essas jovens promessas jogarem, fica a dica aí. Vai ser no mesmo horário de Universitário e Palmeiras, então se você tá afim de ver uma coisa mais interessante do que Palmeiras cruzando 78 vezes para a área contra um Universitário que vai ter 20% de posse de bola, eu recomendaria você ver o Mastanto Ono, que estará em campo no mesmo horário, e eu vou com o Jaime, só que eu vou aí de um placazinho mínimo, porque assim, esse time do Libertad é bem feio, mas o River também não é nada demais, viu? Timinho do River, eu acho que é bem decepcionante, inclusive, pro que eu esperava deles. Só que 1-0, com o Mastantuano destruindo. Então, rapaziada, esse foi o nosso Tabelando Ideias de hoje. Foco total na Libertadores, tudo sobre as oitavas de final, tudo sobre todos os jogos envolvendo os brasileiros, além dos palpites dos jogos restantes. Semana que vem estaremos aqui repercutindo os jogos de ida, um pouco dependendo, né, do que acontecer no final de semana da rodada do Campeonato Brasileiro, a gente traz os principais assuntos. Só que essas 2 semanas agora muito voltadas para a Libertadores, rapaziada. Então, mais uma vez, se você gostou, deixa o like, deixe nos comentários a sua opinião, se inscreva no canal, sininho da notificação para não perder as novidades. Me sigam aqui, ó, vou deixar até aqui, ó, @Guilherme.analista, e o do Jaime ali, ó, @JaimeJunior.09. Nos sigam nas redes, no Instagram, porque lá estaremos postando as novidades do Decifra Futebol. Prometo para vocês, essa semana já sai a nossa página no Instagram. Hoje já até combinei com a minha amada de nos encontrarmos para finalizar os últimos detalhes da página. Tá saindo muita coisa boa aí e vem muita coisa boa aí pela frente, rapaziada. Agradeço a você, Jaime Júnior, pela companhia de sempre. Sempre juntos. E já tem mais vídeo, vai ter análise tática desses confrontos. Vou voltar aqui com as análises. Amanhã tô planejando fazer um mano a mano. Se tudo der certo, vai sair um mano a mano ali no horário do almoço, de Flamengo e Internacional. Só se fala nisso, ainda estamos reformulando, então não consigo confirmar para vocês se terá essa semana, mas o que eu confirmo para vocês também, para vocês ficarem de olho na programação, final de semana tem Tabelando Ideias na Europa de novo. A gente fez um programa, o nosso programa único desse quadro foi sobre o mercado de transferência na Premier League, e vamos voltar no final de semana com muita coisa boa. Vamos
Vamos fazer os nossos palpites dos principais campeonatos europeus, além de uma tier listzinha mais que especial das principais contratações do mercado de transferências do futebol europeu. Então fiquem ligados, rapaziada. É muita coisa boa vindo aí. Agradeço a sua audiência e a sua paciência. Um beijo e até a próxima.